Olá, estudantes, tudo bem? A partir dessa aula, vamos estudar campo elétrico, que é um conceito muito abstrato, por isso que muitos acham difícil, né? Então vamos dedicar essa primeira aula à introdução à ideia do campo, depois vamos evoluindo, né, até campo elétrico uniforme. A ideia de campo elétrico, a ideia de campo, na verdade, né, é aplicável em qualquer campo, seja ele elétrico, gravitacional ou magnético. E pensar, né, ter a ideia, conceber os campos, foi uma forma que o ser humano teve de explicar as interações à distância, especificamente troca de força. Tanto que para cada campo nós temos uma força associada. Quando a gente fala em campo elétrico, você vai ter uma força elétrica associada a esse campo. Da mesma forma, o gravitacional vai ser a força gravitacional, a força peso, e o campo magnético, a força magnética. Em aulas passadas, nós vimos que sempre que temos duas cargas elétricas, imagina essas duas bolinhas, ó, como se fossem cargas elétricas, ou corpos carregados eletricamente. Sempre que temos duas cargas elétricas ou corpos carregados eletricamente próximos, eles se puxam com uma força de atração, uma força elétrica, ou se empurram com uma força de repulsão, uma força elétrica de atração ou repulsão. Agora pensem comigo, como que uma carga sabe da existência da outra, se elas nem em contato estão? Como que uma carga ou como que as duas cargas se empurram ou se puxam, ou seja, trocam força elétrica de atração ou repulsão, sendo que elas estão a uma certa distância uma da outra? Foi para responder essa pergunta que o ser humano concebe a ideia de campo, né? Ele tem a ideia do campo. A ideia do campo ela é simples. As cargas elétricas, por exemplo, mas você pode imaginar o mesmo para a força gravitacional e para a força magnética. Nesse caso, vamos falar de campo elétrico. Então, a força que estamos falando é a força elétrica, né? Repito, que é muito importante, para todo campo temos uma força associada. Campo elétrico, força elétrica. Então, as cargas elétricas, imagina como se isso aqui fossem duas cargas elétricas. Elas são capazes de criar uma região ao redor de si. Essa região é invisível. Você nunca vai ver, na verdade, né? É uma imaginação do ser humano, é uma forma de explicar a troca de força elétrica à distância. Então você pode imaginar que essas cargas elétricas, elas criam ao redor de si, cada carga, né, vai criar ao redor de si uma região invisível, na verdade você nunca vai ver, chamada de campo elétrico. De tal forma que se as regiões, né, se os campos elétricos estiverem se interagindo, entre as duas cargas que criam essas regiões, teremos o puxão, força elétrica de atração, ou o empurrão entre elas, a força elétrica de repulsão. Conforme vimos em aulas passadas, sempre que temos duas cargas elétricas, vou representar essa carga por um Q maiúsculo, pode ser um corpo carregado eletricamente, né? E a outra carga com um Q minúsculo, entre elas vai aparecer a força elétrica, que pode ser de atração ou repulsão, tanto faz. Nesse caso eu vou considerar como atração, mas poderia ser de repulsão. Aí vem a pergunta que eu falei anteriormente. Como que uma carga sabe da existência da outra? Como que esse puxão, essa força elétrica aparece, se nem contato físico elas têm? A partir daqui que surge a ideia do campo, né? Nesse caso do campo elétrico, explicando a troca de força elétrica, né? E a ideia do campo é a seguinte: toda carga elétrica, como essa que eu estou representando com Q maiúsculo, é capaz de criar ao redor de si uma região invisível, você nunca vai ver essa região. É tridimensional, né, ao redor da carga, de tal forma que, se outra carga, que eu estou representando, por exemplo,
com esse Q minúsculo estiver dentro dessa região, entre elas vai aparecer a força elétrica, seja de atração ou repulsão. Aí, se ser atração ou repulsão, vai depender do sinal de cada carga, né? Ou dos sinais das cargas, né? Se outra carga não estiver dentro dessa região, criado por essa aqui, ó, que eu usei um Q maiúsculo, né? Ela que está criando essa região. Se outra carga não estiver dentro dessa região, a força não aparece. Essa região, que essa carga que criou, ó, que eu estou representando por um Q maiúsculo, essa região que é chamada de campo elétrico. A partir disso, a gente consegue começar a organizar um estudo, inclusive de forma cartesiana, né, linear. Uma pergunta que pode ficar aqui é a seguinte: professor, não são todas as cargas que criam? Sim, na verdade são todas que criam. Então, essa carga aqui também cria essa região chamada campo elétrico, essa carga aqui também vai criar a região chamada campo elétrico, porém, para começar a organizar o estudo, a gente vai considerar como uma das cargas criando, que nesse caso eu considerei essa daqui, né? Essa carga recebe o nome de carga-fonte. Então, a partir de agora, nas próximas aulas, sempre que eu colocar um Q maiúsculo, eu vou padronizar isso para facilitar as aulas futuras. Para mim, essa carga vai receber o nome de carga-fonte. O campo elétrico, a região que eu estou estudando, foi criado por ela. Então, ela que está criando a região que eu estou estudando. A carga-fonte é sempre fixa. Ela não sai do lugar, é sempre colada. É o centro do campo, como se fosse o referencial adotado. Já as outras cargas eu vou considerar como Q minúsculo. Essas cargas passam a receber o nome carga de prova. A carga de prova é aquela carga que está ou não dentro do campo, dentro da região que foi criado pela carga-fonte. Se a carga de prova estiver dentro da região, aparece a força elétrica entre elas. Se ela não estiver, não aparece. Voltando aqui no desenho de cima, eu posso chamar qualquer carga de carga-fonte. Então, se eu quiser estudar o campo criado por essa carga aqui, ó, ela passa a ser chamada de carga-fonte. Aí as outras estão ou não dentro da região que ela criou. Se eu quiser estudar a região criada por essa outra carga aqui, ó, ela também recebe o nome de carga-fonte. Aí as outras estão ou não dentro dessa região. Guardem, por favor, essa notação para as aulas futuras para organizar a nossa aula, para ficar mais fácil de entender. Então eu vou usar, não é um padrão internacional, tá? Eu vou usar só nas minhas aulas, o Q maiúsculo carga-fonte. Então ela está criando a região, o campo que eu estou estudando, né? E o Q minúsculo carga de prova, que vai estar ou não dentro da região que a carga-fonte criou. Se ela estiver dentro da região, vai aparecer a força elétrica, né? Campo elétrico está vinculado à transmissão, à troca de força elétrica.